Beira-Mar. Terça-feira, 18 de julho, temos imagens ao vivo do Trevo de Goiaveiras, Link Espírito Santo entrando no ar. Boa noite, são 6h01, estamos ao vivo de Vitória para todo o Espírito Santo. No programa de hoje vamos falar da importância do exercício físico, sobretudo para pessoas entre 50 e 80 anos, para proteger o cérebro dessas pessoas. Pesquisas científicas revelam que o exercício regular nessa idade é uma proteção contra a demência. Nosso convidado é o médico neurocirurgião Alexandre Teixeira dos Santos. Ele conversa com a gente daqui a pouco. Antes, vamos aos outros destaques dessa edição. Recuperação de condomínio que desabou em bairro Nobre de Vitória vai demorar mais de 2 anos. Inaugurada mais uma unidade da Escola Viva. E o governo promete outras 13 até o final do ano. Veja também as notícias de todas as regiões do estado. Agora, no Link Espírito Santo. Na enquete de hoje, vamos falar de algumas maneiras de proteger o seu cérebro, sobretudo na velhice. A pergunta é: o que você faz para proteger a sua saúde mental? Veja as opções: leitura, palavras cruzadas, alimentação especial, exercício físico. Vote no endereço rsim.com.br/enquete e mande também a sua opinião para a gente, conversando aqui com a Emanuela Teixeira. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Você pode enviar a sua participação através das nossas redes sociais, usando a hashtag LinkES e enviar lá seu comentário, sua opinião, sua pergunta, e também através do WhatsApp, no número 99252-5007, que a gente vai ler aqui ao vivo. Ok, já estamos então esperando, eu e a Emanuela que estamos esperando a sua participação. Vamos começar com as notícias. As obras de recuperação do condomínio Gran Parque em Vitória só vão começar em agosto e vão durar no mínimo 2 anos. Como você sabe, como você se lembra, no dia 19 de julho do ano passado, parte da área de lazer do condomínio de luxo no bairro Nobre da capital desabou. Um ano após o desabamento da área de lazer do condomínio Gran Parque em Vitória, todos os 166 apartamentos continuam fechados. Do lado de fora, é possível ver que móveis e objetos pessoais dos moradores continuam no mesmo lugar. Toneladas de concreto e ferragens que estavam no local foram retirados. De acordo com o representante dos moradores, a estrutura do imóvel passa por uma avaliação e o condomínio será reconstruído. A incorporadora Cirela estabeleceu que um percentual mínimo de 70% dos moradores deveria assinar um termo de adesão para a reconstrução do imóvel. Embora tenha sido negociado com o comitê gestor, essa aprovação é individual, né? E até a última verificação que fizemos, 91,5% dos moradores individualmente aprovaram esse termo de acordo que prevê, dentre outras coisas, a reconstrução do empreendimento. Um cronograma foi montado e as licenças estão em fase de liberação pelos órgãos competentes. As torres não foram afetadas. Mesmo assim, elas deverão ser reforçadas. Pelas informações técnicas e todos os laudos técnicos que foram feitos até o momento, as torres não foram atingidas, elas estão em condições de habitacionalidade, né? Mas por medida de segurança. Isso por quê? Porque a área desmoronada era totalmente desvinculada do ponto de vista estrutural das torres. Mas por medida de segurança e por margem de segurança, optou-se por fazer um reforço estrutural das torres que vai ser feito externamente. Com os apartamentos interditados desde o desabamento da área de lazer, os moradores do condomínio têm as despesas de aluguel pagas pela construtora e incorporadora Cirela. Quem não quiser voltar a morar no local poderá entrar na justiça contra a empresa responsável pela construção do imóvel. Evidentemente, quem não assinou o acordo vai fazer a sua outra opção,
que pode ser, inclusive, a judicialização, se assim a pessoa achar que deve agir. Mas a gente está ainda em andamento com, digamos, essa possibilidade. Não existe um prazo que está concluído para a assinatura do acordo. Então, não dá mais tempo das pessoas pensarem, reavaliarem, e nós temos a expectativa até que esse percentual vá aumentar. O desabamento da área de lazer aconteceu por volta das 3 horas da madrugada do dia 19 de julho do ano passado. O porteiro Dejair das Neves, de 47 anos, morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. 300 veículos foram esmagados. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do desabamento. O inquérito que apura as causas do desabamento ainda não foi concluído porque a Delegacia de Crimes contra a Vida, que apura o caso, trocou de delegado recentemente. Ainda não existe previsão da conclusão dos trabalhos. Até isso, para atrapalhar a vida dos moradores. O Espírito Santo vai ganhar um polo de distribuição de produtos da Zona Franca de Manaus. O anúncio foi feito hoje no Palácio Anchieta. O objetivo do polo de distribuição é atrair novos negócios para o estado e facilitar a chegada das mercadorias a todas as regiões do Sudeste. A central vai funcionar em Cariacica e terá capacidade para armazenar produtos de até 500 empresas da Zona Franca. Com a criação do polo, a estimativa é de que 120 postos de trabalho sejam gerados. O investimento deve ser de R$2 milhões, com adaptações do armazém da empresa que venceu a licitação, que foi feita pelo governo do Amazonas. Foi inaugurada hoje mais uma unidade da Escola Viva, dessa vez em Vila Velha. E até o final desse ano, outras 13 escolas em tempo integral devem ser entregues aos estudantes capixabas. A Júlia e o Marlos são estudantes do Centro de Educação Integral Maura Abalri, no bairro Vila Nova, em Vila Velha, cidade da região metropolitana. No começo eu não queria vir, não mesmo, porque é tempo integral, ficava o dia inteiro na escola, perder, não vou poder fazer mais nada, mas aí eu fui obrigado a vir para a escola. Mas depois que eu entrei na escola eu vi que era totalmente diferente do que eu estava pensando, era uma escola ótima. Deu um choque no começo, mas eu amo vir para a escola, eu gosto muito mesmo de vir para cá, tá com meus amigos, tá com os professores, é maravilhoso. A unidade funciona desde fevereiro, mas foi inaugurada oficialmente nesta terça-feira. A escola passou por uma grande reforma e hoje oferece 480 vagas de educação integral e é equipada com 14 salas de aula, laboratórios de informática, química, física e artes, quadra de esportes, vestiários, auditório e refeitório. Nessa escola se forma um jovem autônomo, capaz de decidir pela sua vida, solidário, com os outros e competente, ou seja, que tem conhecimento para poder seguir a vida. Ao todo, já são 17 unidades de educação integral em 15 municípios capixabas. E até o final do ano que vem, serão inauguradas mais 13 unidades da Escola Viva como esta aqui, em todo o Espírito Santo. Nós temos uma meta, um objetivo, que é no ano que vem a gente ter 30 escolas funcionando, mas eu já anunciei aqui 2 escolas que a gente já tem decidido. Uma escola, a Escola Galdino, em Santa Rita, aqui em Vila Velha, ali na entrada do Porto de Capuaba. Eu anunciei também uma nova Escola Viva lá na Serra, no bairro Novo Horizonte, Escola Viva Novo Horizonte, uma escola novinha, nós pegamos um terreno, estamos construindo ela já há vários anos e vai estar pronta para o ano que vem para atender 600 jovens no ensino médio. O bairro Novo Horizonte também é um bairro de muita vulnerabilidade da juventude, então a gente leva a Escola Viva lá para pertinho deles, para ajudá-los a ser bons cidadãos. Vamos para o nosso primeiro intervalo? No próximo bloco vamos falar de proteção contra demência em idosos. Agora são 6h09 e as imagens ao vivo são ali próximo à Praça do Papa, justamente ali na Praça do Papa. Link Espírito Santo ligado em você.
Já estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora já trazendo informações que chegam pela internet, informações dessa terça-feira, Emanuela. Pois é, Torinho, hoje a notícia mais comentada é a possível ida de Neymar para o time francês Paris Saint-Germain. Os rumores de uma possível ida do atacante para o Paris Saint-Germain movimentou aí a internet e muitos estão dizendo que muitos sites da Europa que divulgaram hoje essa notícia estão dizendo que o atacante estaria insatisfeito no Barcelona. Cansado da sombra do Messi, né? Exatamente. Vamos no português, né? Exatamente. E o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros. Seria a maior multa rescisória já paga por um clube. É muita vontade de ter o Neymar, hein? Muita vontade. A notícia completa está lá no portal R5. E outra notícia também é que os motoristas que vão passar pela Reta da Penha, hoje à noite, vão ter que ter mais atenção, porque a Cesan vai estar fazendo uma obra na altura ali da Petrobras, na Reta da Penha, no sentido da Serra. E essa obra deve começar a partir das 8 da noite e deve terminar à meia-noite. E 2 pistas vão ser fechadas. Então, os motoristas aí devem ficar atentos nesse horário das 8 da noite até a meia-noite. Só fecham a partir das 8, né? A partir das 8. Ainda bem, né? Que estão evitando pelo menos o horário mais intenso do trânsito, né? Exatamente. Essa e outras notícias estão lá no portal R5. Tá certo. E também temos a nossa enquete, que está perguntando hoje com várias opções aí, como é que as pessoas protegem a sua saúde mental? Se protegem através da leitura, das palavras cruzadas, da alimentação ou de exercício físico. Como é que foi a nossa votação? Ficou assim, 33% dos internautas votaram, que mantém a alimentação especial, 28% exercício físico, 24% leitura e 15% palavras cruzadas. Tá certo. Obrigado aí. Tem mais algum recado por enquanto? Tem aqui a participação do Fábio Menelli, de Colatina, que ele disse que a mãe dele, que tem 70 anos, cuida da saúde mental com a leitura, palavras cruzadas e a prática de caminhadas matinais. Que ótimo exemplo, hein? Exatamente. E o Brian da Silva da Serra diz que também mantém hábitos de leitura e exercícios físicos para manter a mente bem ativa. Que bom, que bom. Obrigado aí pelas participações. E passamos a conversar agora sobre esse assunto com o médico neurocirurgião, o Alexandre Teixeira dos Santos. Doutor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. O senhor está vendo a nossa enquete aí, as pessoas mostraram aí, acompanharam nossas opções, né? São 4 opções e todas elas são válidas, não é isso? Sim, o importante, não existe uma que se sobrepõe em relação às outras, né? É o conjunto desses fatores que é o mais importante, né? O equilíbrio. Agora, a gente deve ter uma preocupação com a saúde do nosso cérebro a partir de que idade, hein? Desde criança, né? Não é uma preocupação só para o idoso, não, né? Não. Nós temos distúrbios de memória, distúrbios de concentração que já começam a ser apresentados desde a faixa etária pediátrica. E hoje em dia você já deve dar uma ênfase já nessa fase, já para não ter problemas, como uma dificuldade de desenvolvimento escolar, entre uma dificuldade cognitiva, né? Que isso aí hoje em dia pode ser até diagnosticado facilmente com alguns testes aplicados em consultórios de neurologistas. Mas já nessa fase tem alguma tarefa a ser feita para, vamos dizer assim, para já ir preservando, pensando lá na frente, a estrutura do cérebro? Na verdade, é um conjunto de fatores. Não existe um fator que se sobressai, né? Então, assim, hoje, como a gente está vendo nas novas pesquisas, a questão da atividade física, já tem alguns outros fatores que já eram mais pautados, né, que é, por exemplo, uma alimentação saudável, né, boa qualidade de sono, a questão do estímulo do sistema nervoso central com várias atividades diferentes. Não adianta você ser expert em uma única atividade, isso aí para você você vai estar trabalhando sempre a mesma área do cérebro. O importante é você ter novos estímulos. Né? Bem, o senhor disse que desde cedo a gente tem que ter essa preocupação, né? Essa visão de que o cérebro deve ser protegido durante toda a vida, né? Mas os problemas mais visíveis começam a aparecer a partir do quê? Dos 50 anos? É a faixa etária que você já, no caso das demências, né? Das doenças que levam
a um quadro demencial, que é caracterizado pela perda da memória, a partir dos 50, na maioria dos casos. Tem os quadros demenciais precoces. Que demências são essas? A gente lembra sempre do Alzheimer, né? É o mais conhecido pela população de uma forma geral e o mais temido, né? Talvez pelo fato dele ter uma evolução, na maioria das vezes, um pouco mais rápida, né? E a evolução para um quadro de demência grave e dependência para a atividade diária ser de instalação mais rápida do que nos outros casos de demência, que é mais arrastado, né? Antigamente a gente não chamava, não conhecia o Alzheimer, né? Mas a doença já existia, né? Com outro nome. Sim. Com outro nome... Não... Ou demência, de modo geral, né? Um quadro demencial, na verdade... São dois fatores. Antigamente a população não vivia tanto quanto hoje em dia, né? Então o aumento da expectativa de vida das pessoas também contribuiu para um aumento do número de casos de demência. Certo. Que aí demência de uma maneira geral, né? Demência do Alzheimer, demência senil, demência vascular, entre outras, né? Nós temos um trecho de um vídeo que está circulando pela internet que fala da questão do exercício físico como uma das boas estratégias aí, como o senhor disse, né, para proteger o cérebro. Eu vou pedir para rodar esse vídeo para a gente poder fazer alguns comentários na sequência. Bem, o vídeo mostra basicamente que o exercício físico faz aumentar o fluxo sanguíneo nessa região do hipocampo, que seria responsável pela memória, que é um dos dramas mais visíveis aí na questão do envelhecimento, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que é o hipocampo, né, e como é que isso funciona aí, como explicou o vídeo. O hipocampo, na verdade, é uma região específica do cérebro que está associado com a função de memória. É uma região central aqui. É uma região frontal, no lobo temporal, é uma região localizada na parte medial do lobo temporal e ela é responsável pela memória. Lobo temporal é onde, doutor? Nessa região. Ok. Nessa região do cérebro, entendeu? Então ela é responsável pela memória. A atividade física, como o vídeo mostrou, na verdade, ela não aumenta só o fluxo sanguíneo para essa região. Ela também aumenta o equilíbrio, na verdade, não é só a produção, mas o equilíbrio de vários neurotransmissores, né? Neurotransmissores já que são conhecidos há muito tempo, que são responsáveis pelo aumento da concentração, o aumento da resposta a estímulos de estresse, o aumento de equilíbrio do humor do paciente, né? Fica mais equilibrado. Então, a atividade física ela vai fazer com que esses neurotransmissores, tanto a sua produção quanto a absorção, estejam de forma mais equilibrada, evitando esses tipos de doença. Então, quer dizer, o exercício físico é totalmente recomendável para poder ajudar nessa preservação do cérebro, do hipocampo, da memória, enfim, dessas outras condições que nós precisamos para viver, né? Nós temos até alguns exercícios que são mais específicos ainda, né? Quando os estudos comprovam que aqueles exercícios que necessitam que a pessoa fique mais concentrada e que ela necessite de uma resposta rápida. O que, por exemplo? Atividades como vôlei, basquete, ping-pong, o tênis de mesa, né? É muito indicado a questão de artes marciais, é muito indicado também, porque você necessita de uma resposta rápida, né? Contrário ao que se fala, já as atividades que são mais repetição apenas, elas não estimulam tanto essa função.
né? Então, por exemplo, musculação ou caminhada... Bicicleta, caminhada, corrida... Uma musculação, ela não é que ela não estimula, certo. Ela estimula, mas menos em comparação a essas outras atividades. Certo. Temos uma pergunta aqui de nossos internautas. Pois é, Torinho, essa pergunta é justamente sobre exercícios físicos. O Fábio Menelli, de Colatina, que comentou agora há pouco sobre a mãe dele que tem 70 anos e que faz caminhadas matinais, ele pergunta que outros exercícios físicos pessoas idosas podem fazer, né, praticar para cuidar da mente. Na verdade, a primeira coisa que tem que fazer é essa pessoa idosa passar por uma avaliação cardiovascular para saber como é que está a condição cardiovascular dela. Para você poder graduar qual tipo de atividade física que ela vai poder fazer. Né? A atividade física não é uma coisa global. Cada pessoa tem o seu limite, esse limite tem que ser respeitado. Né? Se for uma pessoa saudável, hoje em dia nós temos aqui até na Praia de Camburi vários grupos da terceira idade que fazem atividades, né, recreativas com esporte como vôlei de areia, né, vôlei de praia, entre outros, o handball também na areia ali em Camburi, que é justamente para fazer esse tipo de estímulo, respeitando a limitação deles. Né? O senhor falou, então, seria interessante até repetir, que os exercícios mais indicados, que podem trazer um resultado mais imediato, são aqueles que exigem uma atenção maior da pessoa, não é isso? Uma concentração e uma resposta rápida. Como, né? Jogos coletivos, vôlei, por exemplo, você deu o exemplo, isso. E lutas. Lutas também. Né? Mas considerando uma pessoa assim mais idosa, que de repente não dá mais para jogar um vôlei, não dá mais para praticar uma luta, o que ela deveria fazer então? Então, é justamente isso aí que eu estou citando. Aqui em Camburi nós temos o vôlei adaptado para a terceira idade. Né? Onde eu já passei várias vezes ali, vejo, na verdade, parece até uma recreação, né? Onde eles, ao invés de fazer o toque disputa, imediato, na verdade, ele pega a bola, toca a bola para o outro, toca a bola para o outro, e aí o outro arremessa a bola. Né, trocando passes, na verdade, né? Uma coisa mais lenta, respeitando a idade deles. Certo. E que dá um bom resultado também. Que dá um bom resultado, porque você são estímulos diferentes, né? O importante é ter estímulos diferentes a toda hora. Quem passou a vida de maneira sedentária, como é que faz para ser estimulado aí para começar uma atividade física? Porque continua valendo a pena começar, né? Nunca é tarde para começar. Esse o estudo mostra isso, que nunca é tarde para começar. Ele mostra o quê? Que basta você começar com 15 minutos, né, 3 a 4 vezes por semana de atividade, seja ela qual for, você já vai ter uma resposta depois de 15 semanas. Certo. Entendeu? Então, assim, nunca é tarde para começar. Agora, a pessoa que nunca praticou nenhuma atividade física a vida inteira, primeiramente você vai ter que ter um trabalho de convencer essa pessoa para começar e provar para ele que isso vai fazer um bem muito grande para ele. Então, a gente costuma estimulá-los a fazer uma atividade que ele goste de fazer. Aí eu gosto de fazer uma dança de salão, vai fazer dança de salão. Aí eu gosto de fazer uma caminhada, vai fazer uma caminhada. Andar de bicicleta, vai andar de bicicleta. Tem que fazer alguma coisa que ele goste, mas criar o hábito de praticar várias vezes na semana. Né? Tá aí, tá certo, tá aí a dica, tá aí a sugestão e o conselho médico. Doutor Alexandre Teixeira dos Santos, muito obrigado pela presença aqui no Link Espírito Santo. Boa noite. No próximo bloco, as notícias de todo o estado com a rede de notícias da Record News. Agora são 6 horas e 28 minutos, temos aí imagens da Reta da Penha, onde daqui a pouco, às 8 da noite, vai haver uma interdição parcial do trânsito no sentido Serra para obras ali da Cesam. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta para trazer para você, a partir de agora, as notícias dessa terça-feira em todas as regiões do estado. E a gente começa pela região norte com Aracruz.
Aqui em Aracruz, estamos no Parque Natural Municipal do Aricanga, Valdemar Devens. E vamos conversar com o Fabrício Rosa, ele é biólogo da Gerência de Recursos Naturais. Fabrício, há quanto tempo existe este parque? O parque ele existe há mais de 15 anos. E qual o principal objetivo deste parque? O principal objetivo é a conservação da Mata Atlântica, né? A preservação das espécies que existem aqui, mas a gente também admite, né, a prática de algumas atividades de lazer, né? De contato com a natureza, né? As pessoas podem vir aqui fazer trilhas, podem vir com a família, podem vir com grupos maiores, né? De igrejas, de empresas. Cita pra gente quais espécies, algumas das espécies, e também quantas espécies existem aqui. Então, aqui a gente abriga uma espécie ameaçada de extinção, né, que é o papagaio chauá. Dentre as espécies que existem aqui, ela é a única ameaçada de extinção, né? A gente também abriga uma diversidade grande de aves, de mamíferos, de répteis e sem falar na flora também, né? Agora, quem quiser vir visitar o parque, quais são os dias de funcionamento e também os horários? O parque está aberto sempre das terças a domingo e no horário de 8 às 16 horas. E qual a localização? O parque fica a 7 quilômetros de Aracruz, na rodovia S257, né? Entre Aracruz e Ibiraçu, próximo ao restaurante do Broeto. Boa noite para você ligado aqui no Link Espírito Santo. O assunto hoje é saúde e obesidade. Não tem como as duas andarem juntas, né? Conosco aqui o médico nutrólogo e ortopedista, Dr. Bruno Pitanga. Dr. Bruno, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, prazer. A obesidade cada vez mais preocupante, né? O senhor, como nutrólogo, está vendo esse avanço, esse aumento da obesidade no mundo, né? Esse é um problema muito sério, né? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, o mundo inteiro está gordo. Esse é um assunto que a gente tem que ter o maior cuidado em cuidar, porque é uma doença que vem trazendo uma série de consequências seríssimas para a saúde de todo mundo. As doenças que matam o ser humano, elas vêm atreladas à obesidade. A diabetes, a hipertensão, a doença coronariana, até câncer aumenta a estatística em obeso. Então tem que lidar com muita seriedade esse assunto. Agora, nós estamos vendo assim uma procura muito grande pela cirurgia bariátrica. Não tem bariátrica em excesso aí hoje em dia não, doutor? Esse é um problema porque os tratamentos para a obesidade, de uma maneira geral, elas funcionam, mas sempre tem aquele retorno, a recidiva, tanto no remédio para emagrecer, até as dietas malucas, o que for, mas a cirurgia bariátrica, ela surge para tratar a obesidade mórbida, que é aquele paciente que já tem comorbidade, já tem diabetes, já está hipertenso, já não consegue, né, nem fazer sua higiene pessoal. Então, a indicação precisa, fica um critério um pouco subjetivo. E aí há uma superindicação, tem gente fazendo dieta para engordar, para o plano de saúde autorizar a cirurgia bariátrica. Então, eu acho que primeiro tem que tentar começar do início, né, mudança de hábito, fazer uma As pessoas estão querendo as coisas muito rápido, milagres assim. Perfeito. Eu costumo falar que as pessoas me procuram no consultório para ser emagrecidas e não para emagrecer. É uma coisa louca, é como se fosse uma vara de condão que você batesse e fosse emagrecer todo mundo. E não é bem assim, a gente tem que entender que há o hábito errado e também há todo um metabolismo hormonal por trás que às vezes está atrapalhando essa pessoa. Então não é só comer pouco e treinar, fazer muita atividade física. É comer certo e também procurar ajuda de profissional para poder seguir aí corrigir esse metabolismo que pode estar alterado e facilitar com isso. Agora, doutor, independente de procurar um profissional, emagrecer muito rápido também não é um risco? Emagrecer rápido é risco, mas eu digo que ficar obeso é mais arriscado do que emagrecer rápido. A gente tem que tentar tirar às vezes a pessoa faz uma dieta, perde um peso rápido, mas isso aumenta a autoestima dela e faz ela mudar o estilo de vida dela. A autoestima alta faz você querer realmente continuar nessa empreitada aí pela perda de peso. E o emagrecimento rápido pode contribuir nesse ponto? Sim, mas tem que estar com um profissional do lado para poder acompanhar, né, para evitar problemas. Na sua experiência de consultório, enfim, qual o perfil das pessoas que estão buscando esse emagrecimento muito rápido? São pessoas que não estão satisfeitas com a própria imagem, estão sofrendo um pouco de preconceito na sociedade? Como é que funciona aí esse perfil? O senhor tem
uma estatística? É uma coisa complicada porque as pessoas, ninguém quer ser gordo, essa é a verdade. Falar que eu sou um gordo feliz. Eu estou bem com a minha gordice, isso não... Na verdade, isso não existe, né? A pessoa olhar no espelho e não ficar feliz, isso tem tudo a ver com saúde. Então, você tem que primeiro querer pensar na tua saúde. Eu acho que o emagrecimento, ele é um processo natural. Na hora que você busca saúde, você vai acabar emagrecendo. Então, primeiro pensar na saúde, né? E a consequência disso é perder peso. Bom, o Dr. Bruno Pitanga tem um projeto muito bacana, inovador inclusive, que é trabalhar com as novas gerações. Não é isso? O senhor criou um projeto para falar diretamente para as crianças e para os seus pais. É claro que as crianças têm um peso enorme dentro de casa, né, doutor? Perfeito. Como é que é o seu projeto? A questão é que você começa, eu tenho 3 filhos, então você começa a ver muita criança obesa, e o que não era assim na minha época, por exemplo. Né? Eu tinha um amigo na minha turma que era o gordinho, que sofria o bullying, né? Que todo mundo gozava dele. Hoje, você tem um magrinho na turma, o resto é tudo gordinho. Então, você fazer um trabalho dentro das escolas, para palestras para pais e mães, né? Para os pais, para poder orientar a mudança de hábito, a importância da alimentação para esse filho, porque uma criança obesa é quase certo que será um adulto obeso. E essa obesidade traz uma série de consequências cruéis para a saúde dela. Então, indo na base, eu acho que eu vou atingir mais gente e ter um resultado legal. Um trabalho de formiguinha, mas é uma missão. Para nós que somos pais, é importante de saber como educar as crianças em relação à alimentação. Por exemplo, o senhor estava citando alguns casos de pessoas hoje em dia adultas que podem ter algum trauma, alguma questão mal resolvida, que se reflete no comer demais, no comer em excesso. Como é que a gente cria melhor nossas crianças em relação com a comida, com os alimentos? Eu costumo falar assim, filho é espelho de pai e mãe. Não tem jeito. Não adianta você falar assim, meu filho não pode tomar refrigerante, eu tenho 2 garrafas de Coca-Cola na mesa de almoço. Ou meu filho não pode andar de moto, mas eu tenho 2 motos na garagem. Então, assim, a gente tem que ser, o filho é espelho de pai e mãe, a gente tem que ser exemplo. Então, acho que se a gente começa a mudar, e quanto antes você introduzirem hábitos saudáveis, alimentares também, para os seus filhos, o resultado vai ser muito legal no futuro. Bom, o doutor Bruno Pitanga, ele tem várias redes sociais, as principais redes sociais, que ele não consulta, né? Isso não pode fazer, mas ele dá dicas bacanas de alimentação, né? De como a gente pode melhorar o nosso dia a dia. Todo dia o senhor está postando uma dica bacana nas redes sociais. Quase todo dia. Né? É um canal que o senhor adquiriu. É um veículo bacana, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma consulta aí no seu consultório, ser bem orientado. Então, é uma maneira que você pode divulgar, e quanto mais pessoas eu atingir, maior vai ser o resultado aí em benefício da saúde das pessoas. Propaga bons hábitos. Exato. E o principal, né, sempre procure um especialista. Perfeito, né? perfeito. Não faça regime de qualquer jeito, regime da lua, dietas do da sol. moda, né, dieta de Hollywood, todo mundo quer uma dieta mágica. O certo é a orientação, seja um endocrinologista, um nutrólogo ou nutricionista, enfim, uma pessoa que esteja atualizada. Doutor Bruno Pitanga, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. E continue conosco, porque aqui de Cachoeiro vamos chamar Linhares para conhecer as principais notícias em destaque de hoje. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual aqui de Linhares, Tiago Albani Oliveira, que determinou que a Prefeitura de Soretama deve fazer a identificação de ruas e avenidas com seus respectivos nomes e números em 3 cidades. Bom, por falta dessa identificação, moradores dos bairros Parque São Jorge, Salvador e Sayonara não dispõem do serviço de entrega de correspondências por parte dos Correios. A ação foi proposta pela Defensoria Pública Estadual. Nas alegações feitas ao Tribunal de Justiça, o município de Soretama declarou que está priorizando as necessidades essenciais da população e que já foi contratada a empresa para a realização desse trabalho. Centenas de carros e motos estão amontoados no pátio e em torno da Delegacia Regional de Linhares por falta de pátio credenciado ao Detran aqui na cidade. O problema só se agrava ano após ano. São centenas de carros e motos amontoados dentro e fora do pátio da Delegacia de Polícia Civil de Linhares. Alguns envolvidos em acidentes de trânsito, outros produtos de furtos e roubos, ou ainda apreendidos com traficantes. São carros e motos em péssimas condições, mas há também automóveis novinhos, recém-apreendidos e que, por falta de um local adequado, ficam estacionados até no entorno do prédio da Polícia Civil.
Nós não temos lugar para depositá-los. É feita a apreensão, é comunicado à Justiça que nós estamos em poder deles, só que nós não temos lugar para poder abrigá-los, poder até cuidar dele melhor. E, infelizmente, nós temos que deixá-los aqui no meio da rua por não ter um lugar apropriado. Nós mantivemos, há tempos atrás, contato com o Detran para ver referente à questão dos depósitos, mas nos foi informado que existe um processo de licitação para nova contratação, mas até o momento não. Nem o depósito que funciona lá em Alterosas, na Serra, tem condições de receber esse volume de veículo, a de Linhares ou de qualquer outro município do estado. Segundo o delegado, até as viaturas estão ficando do lado de fora do prédio por falta de espaço no pátio. Prejudica os nossos trabalhos, nossas viaturas têm que dormir aqui fora, porque alguns carros nós vamos ter que abrigá-los, agora também já não comporta mais, por isso que eles são postos nas ruas. Infelizmente nós estamos colocando aqui próximo à delegacia para que nós possamos visualizá-los, porque quer queira, quer não, ainda fica sob a nossa responsabilidade, mesmo que nós tenhamos comunicado à Justiça, isso pertence à Justiça, nós não temos como levar para a Justiça, depositá-los no fórum, então fica aqui sob nossa custódia e até de forma errônea que o direito de ir e vir do cidadão fica prejudicado, né? Desde que o convênio entre o Detran e os pátios aqui da região foi suspenso, a Polícia Militar só tem feito mesmo a apreensão de veículos que de alguma forma estejam relacionados a crimes praticados aqui na região. Por falta de espaço lá dentro, eles estão sendo trazidos agora aqui para o lado de fora e ficam aqui submetidos à ação do tempo, né, sob a custódia da Polícia Civil. Já a Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazer um convênio diretamente com os pátios e tem mantido as apreensões aqui na cidade. Assim como a PM, a Polícia Rodoviária Federal utilizava o mesmo pátio credenciado ao Detran aqui na região. Com o fim do contrato, a PRF passou também a apreender só veículos envolvidos em crimes, liberando os que tinham alguma pendência de trânsito. Um novo convênio entre a PRF e os pátios agora permitiu o retorno de todas as apreensões. Bom, nós também enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, mas não obtivemos resposta sobre este assunto. De Linhares, direto agora para Colatina com as informações do noroeste do estado. Olá! A partir de agora, a Colatina passa a ter 18 secretarias. É que a tão sonhada Secretaria de Esportes saiu do papel e foi criada pelo município. Antes, a área esportiva era ligada à Secretaria Municipal de Cultura. Com a criação dessa pasta, as autoridades esperam que o esporte colatinense cresça ainda mais e, quem sabe, volte a viver momentos gloriosos como no passado. A Prefeitura de Colatina tem agora mais uma secretaria. A Superintendência de Esportes passa a ser a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e compõe o quadro da gestão atual. A lei para criar a secretaria foi de autoria do Poder Executivo e aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores. O antigo superintendente foi nomeado secretário da pasta. A gente entende que esse era um grande sonho dos esportistas da cidade. Por quê? Porque a gente entende que a Secretaria de Esportes, ela tem uma demanda muito grande. O esporte na cidade, todo mundo gosta do esporte, é uma cidade que vive esporte, não o futebol, mas todas as modalidades de esporte. Aqui você pode observar, nós temos grandes atletas aí em outras modalidades esportivas e com a Secretaria a gente começa a dar um passo importante para poder organizar isso. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, sancionou nesta segunda-feira a lei que cria a Secretaria de Esportes e Lazer aqui do município. De acordo com o atual secretário, isso significa mais verbas para o setor aqui em Colatina. Você vai ter, a partir de agora, o início de tudo, porque a superintendência, ela tinha uma certa dificuldade de trabalho, limitação de logística, limitação até mesmo de você ter recurso, limitação de você conseguir convênios, porque, de repente, por exemplo, o Ministério do Esporte, ele quer enviar o recurso para a Secretaria de Esportes, e aqui estava a Secretaria de Cultura e Esporte, então já tinha uma dificuldade até de repasse. Então havia essas dificuldades todas que agora a gente consegue solucionar com a criação da Secretaria de Esportes, né? Então a Secretaria de Esportes, eu acho que agora ela consegue realmente fazer esse trabalho de captar recursos, de organizar, fazer um calendário e, acima de tudo, né, oferecer opção para todos, né?
Antes da criação, a pasta do esporte fazia parte da Secretaria de Cultura. Agora, com mais autonomia, o secretário afirma que muitos jovens terão mais oportunidades de futuro por meio do esporte. O esporte, ele acima de tudo, ele que conduz aí para você sair de maus caminhos, para você sair de situações complicadas, oferecer oportunidade de futuro para jovens. Veja quantas pessoas aí que começam realmente uma situação difícil e hoje se destacam no esporte, né? O esporte é exemplo e nós precisamos exatamente usar isso aqui em Colatina, como temos bons exemplos aqui. A gente sabe que tem atletas aqui que com muita dificuldade estão lutando aí e se destacando. E agora com a secretaria a gente espera oferecer essa oportunidade para eles também. De acordo com ele, o momento agora é de planejamento. Tem que planejar, nós temos que sentar aí com toda a equipe da prefeitura agora, porque é uma novidade, é a secretaria caçula da administração, então a gente precisa agora sentar para a gente elaborar o calendário para o ano que vem. Esse ano já está se fazendo aí uma suplementação para que a gente possa basicamente funcionar, mas a partir do ano que vem a gente pretende ter aí realmente mais condição financeira de trabalhar. A nossa expectativa é exatamente ter apoio. Nós queremos fazer parcerias e essas parcerias a gente vai buscar com iniciativa privada, com instituições do governo, com as entidades que queiram ajudar e com a própria comunidade, porque nós estamos aqui com um planejamento de ter aí novidade para que a comunidade participe também. Nós temos aí emendas parlamentares que já estão sendo prometidas, temos aí também convênios com o próprio Ministério do Esporte e com a CESPORT também, aqui do governo do estado, já tem a parceria do Campeões do Futuro, que é um projeto que envolve várias comunidades nos bairros e também no interior que nós já colocamos, e a gente está muito otimista. Eu acho que a condição de trabalhar é boa e eu tenho para mim que nós vamos realmente dar um passo importante no esporte, não só para Colatina, mas para o estado também, porque Colatina sempre foi referência e nós vamos continuar fazendo esse trabalho no sentido de divulgar e revelar novos talentos também. Boa sorte, então, ao secretário de Esportes, Alcenir Coutinho, e é claro que a pasta realmente traga bons frutos para o município colatinense. São essas as informações aqui de Colatina. Vamos agora direto lá para o extremo norte do estado, para a cidade de São Mateus, para saber o que está acontecendo naquela região. Entre os destaques, a rodovia São Mateus Boa Esperança, alvo de tantos protestos, mas que pode ter as obras reiniciadas até dezembro. Após 3 anos, moradores e produtores rurais das comunidades de Dilô Barbosa, Santa Maria, em São Mateus, e do município de Boa Esperança, vão ver o reinício das obras da ES 315 que liga os dois municípios. A ordem de serviço foi em março de 2014, dada pelo ex-governador Renato Casagrande. Porém, foram poucos quilômetros de pavimentação e foram paralisadas no mês de outubro do mesmo ano. Após ajustes no contrato, o governo do estado espera entregar à população os 53 quilômetros de estrada asfaltada. É uma obra cara, né? Ou seja, mas é o que vai efetivamente fazer a ligação, né, sonhada de Boa Esperança até São Mateus. O primeiro trecho ficou pronto, ficaram ainda umas imperfeições para trás, né, de algumas comunidades ainda não foram feitas as pavimentações internas vilas. Nós equacionamos, já conseguimos recursos para finalizar esses detalhes do primeiro trecho, que é de Boa Esperança até Dilô, e de Dilô São Mateus também readequamos toda a contratação anterior, né, foi, na verdade, no governo passado, dada uma ordem de serviço em cima de um projeto, né? Obviamente, com o tempo passando, nós temos que fazer uma revisão do projeto, nós vamos continuar com a mesma empresa, ou seja, só fizemos um termo aditivo que nós chamamos, de acordo com a lei, fizemos aditivos, resolvemos a questão administrativa, estamos encaminhando agora para o BNDES a documentação e esperamos, então, dar a ordem de reinício, né? De um início que praticamente não teve, né? Foi uma pequena intervenção, basicamente montar o canteiro de obras, né? De Dilô, portanto, até São Mateus. E uma outra rodovia, a S010, que liga Conceição da Barra a Itaúnas, também está nos planos do governo do estado. A pavimentação, a implantação
da pavimentação asfáltica de Conceição da Barras até Itaúnas. Nós tínhamos um projeto muito frágil, foi licitado, sem recursos, né? E aí nós conseguimos contratar um novo projeto, incluindo inclusive as pontes, né? São 4 pontes, se não me falha a memória, na região. Já chegamos ao final desse projeto executivo, né? Está na faixa de 55 milhões. Obviamente as empresas vão competir, o preço vai baixar. E nós temos já equacionado com o BNDES, portanto, a inclusão desta obra, né? E esperamos aí, possivelmente nos próximos meses, já publicar o edital da obra. Em relação à Conceição da Barra e São Mateus, a previsão ainda desse ano, essas obras terem início? Sim, tudo esse ano, ou seja, nós vamos colocar. No caso de Lô para São Mateus, patrimônio de Lô São Mateus, digamos assim, a empresa está contratada, é uma questão de ajuste, então é obra iniciando. No caso de Conceição da Barra, de Conceição da Barra até Itaúnas, aí é a publicação de um edital, que a gente espera fazer agora nos próximos meses, né? E esperamos depois de todas as empresas concorrem, tem prazo de recursos, né? Sempre uma licitação pública, né? Tem prazo, é uma complexidade, mas nós esperamos ainda começar as obras até o final do ano, se não no início do ano que vem. O importante é que conseguimos equacionar, é prioridade, tem recurso, é vencer a burocracia, né? E começar as obras. O diretor do DR, Enio Bergoli, anunciou investimentos para o município de Pedro Canário em inauguração de outras rodovias ainda este mês no norte do estado. Vamos agora a São Gabriel da Palha com as notícias da região. Aqui em São Gabriel da Palha, temendo o iminente fechamento do setor de urgência e emergência do Hospital Fernando Serra, único a realizar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, depois que o Hospital e Maternidade Santa Rita fechou suas portas em maio deste ano, o município declarou situação de emergência na saúde e assumiu o serviço para não deixar a população sem esse tipo de atendimento, como explica a prefeita Céia Ferreira. Estou com a prefeita Céia Ferreira. Prefeita, há cerca de 15 dias o município decretou situação de emergência na saúde. O que motivou, o que levou o município a adotar essa situação? Nos últimos anos, a saúde de São Gabriel da Palha vem sendo assim penalizada. Então, o povo gabrielense vem sofrendo muito com a falta de atendimento nos hospitais. Nós temos 2 hospitais aqui, o Hospital Santa Rita e o Hospital Dr. Fernando Serra. O Santa Rita, todos sabem que tem um problema na Justiça Federal, né? Um problema de documentos na Justiça Federal. E o Hospital Fernando Serra também vem enfrentando problemas por falta de ter sido cumprido um contrato na gestão anterior e ele perdeu a certidão, então também vem tendo problemas com documentos. De modo que quando nós assumimos no início de janeiro, nós pegamos um hospital aberto, mas faltando documentação, e o Fernando Serra em situação precária, muito complicado o atendimento. Então, logo o Hospital Santa Rita precisou fechar as portas e nós ficamos com o Hospital Fernando Serra não prestando o atendimento que o povo gabrielense precisava. À medida que o tempo foi passando, essa situação se agravou, o hospital perdeu também o recurso da rede RUI, né, que é a rede de urgência e emergência, são R$100 mil a menos no hospital. Eles não tendo a certidão, o município não tinha como contratualizar com eles, nós não podíamos colocar dinheiro novo lá. E a situação foi ficando insustentável, foi faltando atendimento para o povo gabrielense. Então, não nos restou outra alternativa que não fosse assumir a urgência, a rede, né, de urgência e emergência do município. Quer dizer, o município está hoje dentro do Hospital Fernando Serra fazendo a urgência e emergência. Com o município assumindo a urgência e emergência, o que muda no atendimento à população? Hoje nós temos ali no Hospital Dr. Fernando Serra 2 médicos, né, plantonista durante o dia, um médico à noite, temos também um ortopedista, né, de sobreaviso, 12 horas de sobreaviso, quando a população precisa de atendimento, esse ortopedista é chamado e ele vem prestar o serviço, e a gente interna 24 horas, né, até 24 horas os nossos pacientes ficam internados aqui, depois nós levamos, né, para o hospital credenciado, onde a gente conseguiu vaga, o próprio município se encarrega de estar levando os doentes para Colatina, Linhares, onde a gente encontrar vagas.
Uma outra medida tomada pelo município foi a mudança do pronto atendimento do posto de saúde para o Hospital Fernando Serra. A que se deve essa mudança? O que motivou essa mudança? Quando nós pegamos a administração no início de janeiro, o pronto atendimento do posto de saúde já estava em condições insalubres. E como a gente estava tendo problemas também no atendimento aqui, o que nós achamos que seria mais viável? A gente trazer o pronto atendimento do posto de saúde para o Hospital Fernando Serra e a gente fazer tudo aqui, né? Nós estamos fazendo a urgência e emergência, fazíamos isso lá, juntamos tudo num lugar só. Nós nos preparamos para atender até 150 pessoas por dia e a gente viu, depois desse dia que nós estamos atendendo, que realmente não era necessário atender aqui e lá, porque hoje nós não atendemos ainda nem um dia 150 pessoas. Nós estamos preparados para atender 150 pessoas, mas nós não atendemos ainda 150 pessoas ao dia. Então, isso mostra que nós estávamos certos quando decidimos fazer a junção desse atendimento no Hospital Fernando Serra, que é o que nós estamos fazendo hoje. De São Gabriel da Palha, voltamos à Vitória. Com essas edições, está terminando essa edição do Link Espírito Santo. Uma ótima noite para você. Record News, informação para você crescer.